Então, a gente vai falar hoje exatamente de função. A gente já vem usando funções, até sem dar o nome aos bois, vamos dizer assim, né? Até sem nominar isso. Às vezes a gente está usando o print, o input, que são funções já disponibilizadas para a gente, e tantas outras, né? Mas a gente pode criar as nossas funções. Uma vantagem é a não repetição de código. Então, ele diz, eu posso usar o mesmo trecho diversas vezes, sem precisar escrevê-lo todas elas, né? Todas as vezes. Então, eu repito só uma. Eu repito só uma vez. Eu coloco o trecho uma vez e posso chamar aqueles trechos várias vezes. Então, uma função, a gente chama de módulo, modularização, é exatamente, ela começa a ser até muito mais necessária em códigos maiores. Códigos pequenos a gente não vê tanta necessidade, até porque não se tem num código pequeno muita repetição. Então, quando a gente começa a ter um código mais complexo ou maior, a gente acaba tendo mais repetição de código e a função é exatamente nesse sentido, com esse objetivo. Quando a gente coloca aí dividir para conquistar, na verdade, assim, particionar um problema grande em pequenos outros problemas menores, e aí a gente consegue visualizar aquele problema por partes, e essas partes, elas seriam denominadas de módulos. Então, a gente pode modularizar o código, tornando, assim, mais simples, inclusive, da solução final, de ter a solução final. E aí, a gente tem dois nomes que a gente dá para os módulos, né? Que é função e procedimento. Então, embora eles sejam implementados de forma bem semelhante, o que caracteriza a diferença entre função e procedimento é que um retorna valor para quem chamou. Então, se é o programa principal que chama, a função, esse módulo chamado de função, tem esse objetivo de devolver para quem chamou, no caso podia ser o programa principal, um determinado valor que você deseja. O procedimento, ele não retorna valor. Então, ele é implementado de tal forma que pode receber alguns dados, mas ele não devolve. Ele pode receber ou não. Esses dados que a gente chama de recebidos, ou por uma função ou por um procedimento, são chamados de parâmetros. Então, quando eu digo, vou mandar alguma informação, algum dado para a minha função ou para o meu procedimento, eu estou mandando parâmetros. E eu posso receber, através da função, algum resultado. Os procedimentos são chamados de infrutíferas, funções infrutíferas, porque não tem retorno, exatamente nesse sentido, tá? E aí, em Python, a gente tem que ter o programa principal, tá? A gente, na verdade, tem o programa principal, e a gente tem as funções que estão fora, eles devem estar fora desse programa principal, e a gente pode controlar a partir desse programa principal as chamadas, tá? E aí, quais são as vantagens? Algumas dessas vantagens, inclusive, já foram ditas, né? Mas é importante a gente repetir. Então, a gente evita a repetição do código, sobretudo códigos grandes, certo? A gente reaproveita um código que a gente tenha existente, reaproveitar tanto um código nosso, que a gente já fez, como a gente usar as bibliotecas. O que é uma biblioteca? É um conjunto de funções, né? É um conjunto de procedimentos e funções que a gente pode utilizar. Já existem bibliotecas prontas, como aquela de matemática, a de OS, que é de sistema operacional, e existem bibliotecas que a gente pode construir. E uma outra coisa importante é a questão da manutenção do código, das modificações. Se eu tenho um módulo e ele não se repete, obviamente, se eu preciso modificar, eu só modifico naquele ponto. Né? E a modificação ela é válida para quantas vezes eu desejo chamar o módulo. Se eu tivesse aquele trecho do código repetidas vezes, eu teria que fazer alterações repetidas vezes. Então, isso demoraria um pouco mais, né? Demandaria um pouco mais de tempo. Essa organização do código, do programa, nessas partes isoladas, estruturam também melhor o código, né? A gente consegue ver o código mais bem dividido, e aí a gente consegue também melhorar o entendimento, a compreensão. Então, como a gente falou, é chamado de funções, procedimentos ou subprogramas, no sentido de programas menores, né? A gente dividiu um programa maior em programas menores. Uma característica interessante é que a gente não executa ele diretamente, quer dizer, eu preciso que alguém chame, né? Eu preciso da chamada da função pelo nome da função. Através do nome da função a gente chama. Esse
processo é chamado de chamado, né? Ele precisa ser chamado invocado, invocação, né? Chamar aquele subprograma que vai ser usado. E a outra coisa interessante é o desvio de controle. Quando a gente chama o programa que chamou, eu acho que a imagem reflete melhor isso, né? Eu estou no programa principal, aí eu tenho vários comandos, que são as instruções. Quando eu chamo o subprograma, eu suspendo temporariamente a execução do programa principal. Não é que aquele programa principal não vai ser retomado. Ele vai ser retomado do ponto de parada. Mas a gente chama esse subprograma, que é um trecho de código, ele vai ser executado até encontrar o fim. Ou a gente tem uma palavrinha que a gente vai ver que é o return, que é retorne, né? Até ele encontrar o retorno. Quando ele encontra o retorno, ele volta para quem chamou. E ele volta onde? No próximo comando, na próxima instrução, após a chamada. Então, sempre tem essa interrupção provisória, executa e volta para o comando seguinte. Então, tem esse desvio de fluxo, certo? Cada linguagem define a função de uma forma diferente. No Python, a gente usa a palavra-chave, a palavra reservada, a palavra-chave def, de definição de função, acompanhada do nome da função e dos dois pontos. A função, como tem aqui abaixo, pode ter parâmetros, como eu falei para vocês. Ele pode ter, o que a gente chama de parâmetros, é o que a gente recebe, o que a função recebe, para manipular, para depois fazer aquele processamento e fazer a devolução. Então, def, o nome da função e a lista de parâmetros. E aqui dentro, recuado, né, com a indentação, a gente tem o corpo da função. Então, esses parâmetros precisam ter nomes, como as variáveis que a gente viu, certo? Então, após o nome da função, a gente tem os parâmetros do nome, separa por vírgula cada um deles, porque pode ter mais de um, e a gente pode ter função ou procedimento sem nenhum parâmetro. Isso também não é um problema. Eu posso não ter parâmetros. Por exemplo, um procedimento que quer printar o menu, né? Só printar o menu. Então, você chama menu, não recebe nada, ele só printa, tem os prints lá, ele printa o menu. Então, isso seria um procedimento, porque não devolve nada de valor, somente printa e também não recebe procedimento. Para retornar, né, para voltar, a gente tem o comando return, que indica a finalização daquela função e exatamente o retorno. Pode ser uma constante, né, eu posso retornar um valor constante, eu posso retornar uma variável, eu posso retornar uma expressão aritmética ou expressão lógica, enfim. E se a gente não encontra o return, ele encerra quando encontra o fim. Né? Então, a gente pode encerrar quando encontra o return, ou se não tiver o return, quando acabar o fim da função do corpo, né? Do que você escreveu dentro da sua função. A gente já falou que toda função tem que ser chamada, né? Para que ele possa ser executado. E aí, no caso do Python, e assim como outras, desvia, executa e depois volta, certo? Esses valores que a gente chamou de parâmetros são os valores que a gente vai mandar para que eles sejam conhecidos pela função, execute alguma coisa e depois seja devolver, caso seja uma função. Então, imagine aqui, como eu falei da mensagem. Minha função, as funções, elas devem estar antes do programa principal para que o programa principal reconheça. Quando seja lido, né, esse nome, imprime mensagem, ele reconheça que já existe definido, por isso que é o def de definição, né? Já existe definido antes dessa função, definida antes dessa função. Então, aqui é o programa principal, início do programa, chamada da função. Quando encontra imprime mensagem, não tem parâmetro aqui, ele imediatamente interrompe esse ponto, vai para a função, faz os prints, início, alô e tchau, e quando ele sai, que não tem o return aqui, a gente não encontrou, mas ele sai na última linha de comando, volta para o próximo. Quem é o próximo no programa principal? O fim do programa. Aí ele encerra. Então, aqui eu tenho um exemplo de procedimento sem parâmetros. Né? É um procedimento porque não retorna e não tem parâmetro recebendo nenhum tipo de valor para ser manipulado. Ok? Então, aqui a gente chama, que é exatamente ele vai fazer o desvio, aqui tem o corpo, e ele retorna. Quando a gente fala parâmetro, que eu falei que nesse exemplo anterior não tinha,
os parâmetros, eles podem ser classificados por valor e por referência. Então, por padrão, as linguagens entendem que a passagem de parâmetro é por valor. O que é isso? É que eu tenho uma variável no parâmetro que recebe o valor, o conteúdo de outra variável, de uma constante. Então, existe cópia do conteúdo, né? Eu copio o conteúdo de um para o outro. Então, isso é passagem de valor. E tem que ser do mesmo tipo. Então, se eu copio inteiro, tem que ser inteiro. Se eu copio float, tem que ser float. E assim por diante. Então, a gente copia o valor. Se eu manipular a variável dentro da função, não significa que eu estou manipulando a mesma variável fora, não. Se eu copiei, elas são independentes, né? Então, existe essa independência que a gente colocou aqui entre variáveis e parâmetros. A variável que foi mandada, ela não é modificada pelo parâmetro que recebeu seu valor. Então, elas são como se tivesse uma linha, né, dividindo as duas. Então, a mudança nesses parâmetros dentro da função não vai afetar inteiro, real e string. A gente tem essa observação aqui dos tipos, porque no Python, por exemplo, a modificação na lista, ela modifica fora também, porque lista, dicionário e objetos são compreendidos como referência. Mais na frente eu vou explicar direitinho a passagem por referência, tá? Mas os tipos primitivos, inteiro, real e string, não afeta, exatamente porque eles são passados por valor. A gente vai ver alguns exemplos agora. Então, aqui, escreva um programa que contém uma função, ela deve receber 2 números e calcular e imprimir a soma. Imagine que isso aqui seja o programa principal, que vocês já estão mais habituados, né? Então, 2 números, li os números, somei e printei. Isso aqui sem função, eu leio, somo e printo. Então, como eu estou dizendo que é para criar uma função para fazer a soma, esse trecho seria o trecho que a gente ia deslocar, né? Que a gente ia tirar daqui e colocar na função. Claro que é bom a gente entender que aqui é um programa muito simples. Aí talvez não fizesse nem sentido usar, né, a modularização. Mas é como exemplo, tão somente como exemplo para vocês entenderem. Então, se a gente fizer aquilo de deslocar aquele trecho para uma função, o programa principal ficaria com a leitura, só que eu tenho uma função agora chamada calcula soma. Observem que ele recebe 2 números, número 1, número 2. Então, eu preciso chamar o calcula soma. Lembra que a gente falou que a função ou o procedimento precisa ter uma chamada explícita. Então, eu vou chamar aqui, ó, calcula soma. Ele vai entender que é para deslocar, para que aconteça um desvio. Esses 2 números que foram lidos, então esses 2 valores vão ser copiados. Então, a coisa importante é que, embora eu esteja chamando número 1, número 2, aqui no programa principal, e número 1, número 2, aqui na função, eles são variáveis diferentes. Aqui são variáveis que a gente copia o valor para o número 1 aqui e o número 2 aqui. Eu faço uma cópia de valor. Somo e depois printo. Então, observem que agora a gente tem parâmetros, 2, certo? Peraí, rapidinho. A gente tem parâmetros, mas a gente não tem retorno, a gente não tem devolução. Então, continua sendo um procedimento, só que com um procedimento com valor. Um procedimento com parâmetros. Eu falei com valor, com parâmetros, tá? Aqui, para exemplificar o que eu disse, eu chamei de número 1 e número 2 aqui, já mudei o nome na função para vocês entenderem que é cópia. Então, eu chamei aqui de N1 e N2. Podia ser número 1, número 2, mas ainda assim seriam diferentes. Eu copio o valor de número 1 para N1, eu copio o valor de número 2 para N2, certo? Deixa eu só parar um pouquinho para a gente ver isso funcionando. Pronto. Então, aqui, eu peguei o primeiro, que tem o número 1 e o número 2, que são iguais, né? Então, ele está chamando aqui, ó, variável global frame, quer dizer, o frame do programa principal, certo? E aí ele está pedindo para a gente digitar o primeiro número. Ele colocou aqui número 1, 3. Pede para a gente digitar o segundo número. O número 2, 4. E aqui ele vai chamar a função. Né? No próximo passo ele chama. Observem, tem aqui global frame. Vocês observaram que a gente tem número 1 no contexto global, número 2 no contexto global, e no contexto do calcula soma, a gente também tem número 1, número 2. Então, simplesmente copiou, né? Esse número 3 foi copiado para cá, e o número 4 foi copiado para
o escopo, que a gente chama de escopo, que é exatamente o espaço onde a variável é visualizada. Então, esse número 1, número 2 de calcula-soma, só essas duas variáveis, que são os parâmetros, só são visualizados aí dentro, que é o escopo local. Então, eles foram copiados, a soma vai ser uma variável também de escopo local, só pertence à função calcula-soma, e a gente printa, e ele retorna. Quando ele retorna, a gente perde da memória o escopo local. A gente fica apenas com o escopo geral, certo? Como a gente já teve o print, a gente já finalizou na última chamada. Eu vou colocar agora, eu vou mudar o nome da variável, então, para a gente ver aqui com o nome da variável diferente, né? Não sei se é melhor a gente ver com o nome da variável diferente ou com o mesmo nome para a gente entender, mas vamos mais uma vez aqui com nome diferente agora. Primeiro, assim, a função ela está definida antes do programa principal, mas a gente começa a execução pelo programa principal. Então, a gente começa pelo programa principal. Óbvio, ele reconhece que existe isso, certo? Observaram que aqui, ó, function, calcula a soma. Ele reconheceu que existe, que a gente definiu, mas ele não executou, porque só executa quando a gente chama. Chamar uma função é o nome dela, ou um procedimento é o nome, com os parâmetros que ela tem. Se eu tenho dois parâmetros aqui, que é o N1 e N2, eu preciso ter dois argumentos embaixo na chamada. Eu não posso ter aqui N1, N2, N3 e passar apenas número 1, número 2. Se eu tenho 3 lá em cima, eu tenho que ter 3 lá embaixo e assim sucessivamente. Precisa ter a mesma quantidade e a mesma tipagem. Se são inteiros, se um é inteiro, o outro é inteiro e assim por diante. Então, de novo, definiu a função, mas não executou ainda. Aí ele vai para o programa principal para execução, certo? Está pedindo a primeira leitura aqui do número 1. Então, a gente digita aqui um primeiro número, submete. Aí eu digitei o número 10, foi armazenado na variável número 1. Vou digitar o número 2, ela será armazenada na variável de número 2. Nesse momento aqui, que é a linha 10, que a gente encontra o nome da função, esse número 1, que é 10, vai ser copiado para quem? Para N1. Esse número 2, que é 2, será copiado para o N2. Por isso que a gente chamou passagem de parâmetro por cópia, por valor. A gente vai meio que duplicar, né? Então, no programa principal existem essas duas variáveis, na função também existirão duas outras variáveis com o mesmo valor. Então, na hora que eu chamar aqui agora, observem, a gente teve a criação dessas duas variáveis, que são os parâmetros N1 e N2, N1 recebendo 10 e número... N1 recebendo 10, que é o número 1, e o N2 recebendo o número 2, que tem valor 2. Então, a gente tem um espelho. No programa principal, eu tenho o número 1 e 2, na função, eu tenho N1 e N2. E copiou o valor. Por isso que é passagem por cópia. Por isso que é passagem por valor. Agora, a gente está manipulando esse escopo, que a gente chama de local, que é o escopo das variáveis pertencentes à função ou ao procedimento. Então, ele vai criar uma variável chamada soma, que recebe a soma das duas, 12, vai printar. Observaram aqui no finalzinho da função que tem return value none. Não teve retorno, então é um procedimento. Ele já printou, aqui, observem na caixa aqui, superior, na parte direita, superior, ele printa 12, recebe os dois números, printou 12, então esse printar foi dentro da função, porque é um procedimento, dentro do módulo que é um procedimento, e aí a gente não tem retorno e a gente sai. No momento que sai, o escopo local desaparece. Então, não é que a função desapareça, existe ainda o entendimento de que a função existe. Eu posso chamar de novo. O que desaparece da memória são aqueles valores que foram alocados nessa chamada. Então, o 10 e o 2 deixaram de pertencer, né, esses valores N1 e N2 ao escopo local
na memória ela desaparece, mas eu posso chamar a função novamente. Agora a gente vai pegar o mesmo exemplo, só que agora a gente vai pensar não em procedimento, pensar em função. Se é função, precisa retornar, precisa devolver. Mas com o mesmo exemplo para a gente fazer um comparativo. Então, eu tenho N1, N2, a mesma coisa, somou. O que eu quero devolver? Qual é o objetivo dessa função? O objetivo dessa função é somar. Então, o que interessa para a gente é o valor final, que é a soma. Então, eu vou retornar a soma. Eu devolvo a soma. E agora, quem vai printar esse valor para mim é o programa principal. Então, o programa principal inicialmente é igual, número 1, número 2, e tem uma particularidade aqui. Antes, deixa eu voltar rapidinho aqui. Antes, observem aqui no calcula soma. Tem alguma variável que antecede? Não. Por quê? Porque como não tem retorno, eu não preciso guardar o resultado em lugar nenhum. Quando é função, normalmente a gente guarda o valor retornado para fazer qualquer manipulação desejada. Ou printar, ou fazer uma condicional, né? Ou simplesmente pegar essa resposta para fazer uma operação aritmética depois. Então, a gente guarda. Tem duas operações aí ao mesmo tempo. Uma que é chamada da função e a outra que é atribuição. Qual é que vai acontecer primeiro? Sempre o que está na lateral direita da atribuição. Então, como tem resposta igual a calcula soma, o que está na lateral direita da operação, da atribuição, vai acontecer primeiro. Então, quando encontrar essa palavra, ele faz o desvio para aqui para cima, para a parte superior da função, executa, retorna o valor. Quando ele retorna, é como se a gente substituísse todo esse calcula-soma, é como se a gente substituísse esse calcula-soma aqui, tá? Pelo valor. Então, se o valor foi 10 da soma, a gente vai substituir aqui, Deus é mais, o 10 está lindo. A gente vai substituir aqui o calcula-soma todo por 10. Aí, em seguida, é feita a atribuição. Resposta igual a 10. Certo? Mas teve um retorno, teve parâmetros, teve um retorno, e esse retorno foi manipulado. Se eu não quisesse guardar, eu podia simplesmente printar. Eu podia dizer print, calcula a soma, número 1, número 2. Não teria problema. Porque aí eu teria duas operações também. A operação da impressão e a operação da chamada. Ele vai executar primeiro a chamada, retornar o valor, depois fazer a impressão do valor. Certo? E aqui, ó, printando resposta. Como eu falei, a gente podia substituir, não ter resposta e colocar esse calcula-soma no local da variável resposta. Não teria problema, não. Vamos ver mais um exemplo aqui. Que é um exemplo, se eu não me engano, vocês até já fizeram, mas sem função. Recebe a nota do aluno e compara a nota do aluno com algumas faixas. Então, se a nota estiver entre 9 e 10 é A, menor do que 9, maior ou igual a 8 é B, se a nota estiver entre 8 e 7 é C, menor do que 7 ou igual é D, igual a 5, e se a nota for menor que 5 é E. Então, a função seria responsável por retornar um conceito, que é o A, B, C, D e E. E o que é que a função recebe? A função recebe a nota. Então, a função tem o objetivo de receber um parâmetro, que é a nota daquele aluno, e de devolver o conceito referente àquela nota. Então, no programa principal tem o float, pedindo a nota do aluno. Logo em seguida, eu tenho calcula conceito, que é o nome da minha função. A função, óbvio, deveria estar definida antes, tá? Acima. Mas é só por questão de organização, eu botei depois aqui. Calcula conceito, nota. Eu mando a nota e vou receber um conceito, certo? E aí eu printo o conceito. Então, o programa principal seria só isso. Ler, enviar a nota, receber o conceito e fazer a impressão do conceito. E minha função teria os ifs. O if é if, né? O if, else, if, fazendo as checagens da faixa. Então, entre 9 e 10, ele retorna A. Observem também aqui uma coisa, a gente pode pensar que só pode ter um retorno no código em Python. Você pode ter mais de um, não tem problema. Quando ele encontra o primeiro, ele interrompe. Então, na hora que ele encontrar retorno A, ele já interrompeu aqui e já sai da função. Ele não vai testar o restante. Se, por exemplo, for
8,5, ele não entra no primeiro, entra no segundo. Aí ele vai retornar B, também não executa o restante, ele já interrompe aí. E assim por diante. Entre 7 e 8, entre 5 e 7, e menor do que 5. Então, minha função vai ter receber um N, que é a nota, verificar e retornando cada um dos conceitos, né, relativos àquela nota. E aqui eu printo. Então, isso, lembra que a gente falou que uma das características de função e procedimento é facilitar, clarificar, né, deixar mais claro o código também. Então, se eu faço isso, esse calcula conceito, inclusive, poderia ser usado, né, depois. Claro que a gente vai entender posteriormente como é que a gente faz as bibliotecas e organiza isso, mas a gente pode usar esse código depois também.